lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. A Semana de Atualização Teológica 2020 apresenta o pastor José Jacó Vieira. O pastor Jacó é pastor presidente da Igreja Missionária Central de Maringá, autor de 12 livros, líder empreendedor e formador de uma visão ministerial de envolvimento dos crentes nos ministérios locais. Nessa mensagem, o pastor Jacó discorre sobre o novo de Deus e sobre como podemos nos apropriar deste novo. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Jacó Vieira. Que a graça maravilhosa de Jesus seja abundante na sua vida, na sua família, no seu ministério. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja lhe mantendo lúcido e pronto para receber o novo de Deus. A pandemia que nós estamos vivenciando tem gerado em muitas pessoas perplexidade, medo, desespero, pânico e até desistência. O mundo parou e se fechou, e juntamente com ele, os templos religiosos também. Todavia, eu creio que tudo que acontece nessa vida tem a supervisão total de Deus. Nada surpreende Deus ou lhe assusta. Eu também creio no que Jesus afirmou certa feita em Mateus 16, versículo 18, quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio nesta verdade. E para mim, a questão central desse texto é a informação de que a igreja de Jesus sempre será vitoriosa. Ela vai sempre prevalecer. Não importa se as leis acabarem com a família. Também não importa se o mundo pôr um fim na questão de gênero, se os templos se fecharem, se perdermos a liberdade religiosa. A igreja vai prevalecer sempre. Por quê? Porque Jesus sempre será o Senhor vitorioso da sua igreja. Eu creio no que está escrito em Apocalipse 17, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores
e é o Rei dos Reis. E vencerão com ele, aleluia, os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu creio que se aceitamos o Senhor Jesus Cristo e o seu domínio, o domínio do seu senhorio, também aceitamos que nada acontece por acaso, porque sabemos que Deus ordena e arquiteta as circunstâncias. Isso é demais. Eu também creio no que está registrado em Isaías 41:4. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. A mensagem é clara. Deus ordena, Deus arquiteta as circunstâncias. Eu creio que Deus dividiu anos em meses, meses em semanas, semanas em dias, com o propósito que entendêssemos que a cada dia temos que nos abrir para um novo de Deus. Como nós sabemos, a bondade de Deus se renova a cada manhã e a fidelidade divina ela é revelada durante a cada novo dia, como nós vemos no Salmo 92, no verso 2. É o plano de Deus que vejamos cada dia como uma jornada nova e exclusiva com Ele. É plano de Deus que a cada manhã deixemos o que foi ontem e nos agarremos ao que Deus está fazendo hoje. O próprio Deus nos chama a viver nessa dimensão, conforme nós vemos em Isaías, no capítulo 43, do versículo 18 ao versículo 19. O próprio Deus dizendo: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Deus espera que eu e você coloquemos o nosso foco no hoje. O retrovisor da vida, como de um carro, deve ser usado apenas para pequenas conferências. O nosso foco tem que estar naquilo que está à nossa frente. Deus está fazendo algo novo à nossa frente. E quem olha a vida pelo retrovisor perde os novos feitos de Deus e compromete a jornada da vida. Eu jamais imaginaria que eu vivesse um período como esse. Ruas desertas, comércio totalmente fechado, famílias reclusas e morte aos milhares. Inicialmente eu fiquei atônito, perplexo, assustado. Depois racionalizei, pensando que talvez fosse benéfico ficar em casa e que seria um bom tempo para as famílias. Mas, com o desenrolar dos acontecimentos, eu comecei a perceber que as pessoas estavam começando a perder a fé. Casais que aparentemente eram comprometidos com Deus começaram a anunciar o divórcio. Pessoas em funções estratégicas da igreja se tornando fraca na fé em pouco tempo. A pandemia começou a atingir as pessoas no ponto vital, a fé. A situação se agravou para mim como pastor quando começaram a chegar várias cartas de pedido de exclusão da igreja. É verdade que outras cartas de pedido de aceitação também chegaram, balanceando o vai e vem dos membros que apreciam a ideia de serem consumidores e não membros do corpo de Cristo. Nesse amontoado de acontecimentos, minha mente literalmente deu um nó quando nossas finanças se despencaram e afetou diretamente o poder de realização nosso. Demissões, cortes, negociações de compromissos foram gerando um sentimento de desespero. Foi aí que eu percebi que a minha reflexão se tornou negativa. Parecia que a vida tinha acabado e que todos os anos da minha vida tinha ido para o lixo. Eu passei a ouvir de vários colegas negativos que o ministério já era, que a gente teria de se reinventar. Quando cheguei a esse ponto,
os textos que lemos no início desta minha reflexão foram recuperando a minha lucidez. A voz de Deus se tornou clara e eu parecia escutar: Jacó, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Jacó, eu tenho o controle sobre as circunstâncias. Jacó, desde o início de tudo, eu estou com você e não deixarei nunca. Jacó, eu estou fazendo algo novo. Eu sou o cordeiro que Apocalipse cita. Eu venci e comigo todos aqueles que eu escolhi e chamei. Jacó, fica comigo. O meu novo é vitorioso para você. Quando a minha mente passou a considerar estas verdades, Deus me fez levar em conta alguns aspectos da minha vida que eu creio que, ao dar o meu testemunho, forneça a você ações concretas para você tomar comigo posse do novo de Deus. Eu tenho trabalhado, nesse período agora, os seguintes aspectos para vivenciar o novo de Deus. Eu precisei levar em conta qual era a minha experiência com Deus. Eu tive que rever o meu histórico de vida com Deus. Sim, eu considerei a pergunta: qual é o histórico que eu tenho com Deus? Deus me conduziu a ver se na minha relação com Ele eu estava vivendo cada dia como uma jornada com Ele. Deus me deixou claro que eu precisava saber se cada dia da minha vida estava sendo visto como uma oportunidade da minha fé ser colocada em prática. Ficou claro para mim que quando nós andamos com Deus diariamente, cada novo dia se torna o conteúdo da nossa experiência com Deus. E ao considerar as minhas experiências com Deus, essa ação foi esclarecedora, mais que isso, restauradora, mais que isso, desafiadora. Ao rever minha caminhada com Deus, nos momentos difíceis que eu já passei, eu relembrei um texto que fez toda a diferença. Ele está registrado em Naum, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem. Eu percebi esse texto da seguinte forma. Eu ouvia Deus dizendo assim: Jacó, se você está caminhando comigo, se eu sou o seu caminho, se eu sou a sua verdade, se eu sou a sua vida, fica tranquilo. Eu tenho um caminho nessa tempestade, eu sei, Jacó, transitar no meio dessa tormenta. Quanto mais perto você andar de mim, mais seguro você estará. O foco, Jacó, não é a pandemia e nem as igrejas fechadas. A questão-chave é a sua experiência diária comigo. Eu olhei para o histórico das minhas experiências. Por isso, olhe para o histórico das suas experiências. Deus falou comigo: avalie, alguma vez, Jacó, eu te deixei? Alguma vez eu não cumpri a minha palavra? Jacó, olhe para esse momento como oportunidade para compor novas experiências comigo. Olhe para esse novo momento como oportunidade para compor novas experiências com Deus. É isso que Deus está falando com você. Preste atenção. Quando olhamos para a vida como uma oportunidade de experienciar Deus, nossas dificuldades se tornam oportunidades. Nossas tentações se tornam ocasiões para nossa obediência ser colocada em prática. As maldades humanas se tornam momentos de vivenciarmos o amor divino. E, até mesmo, os ataques do mal se transformam em oportunidades de nós vermos a defesa divina em ação por nós. E os momentos escuros se tornam em oportunidade de percebermos a orientação de Deus. E os momentos de escassez, tempos de dependermos puramente em Deus. Você percebe a mensagem? Preste atenção. Experiência não é aquilo que acontece a você. Experiência é o que você faz com o que acontece a você. Considere isso neste momento. Leve a sério, avalie isto. Nós podemos fazer desse momento
que nós estamos vivenciando um motivo para desanimarmos, desesperarmos, desistir. Podemos usá-lo como desculpa para sair de cena, mas podemos ainda usá-lo como um empurrão para corrermos para perto de Deus e compor novas experiências com Deus. Afinal, Ele tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E quanto mais perto andarmos dele, mais seguros, desafiados e úteis seremos. Eu creio que Jó é um exemplo de pessoas que fazem das tempestades uma oportunidade de ter experiências com Deus. Jó teve a compreensão, como nós vemos no capítulo 40 do seu livro. Deus falou com Jó do meio da tempestade. Olhe bem isso. Deus falou com Jó no meio da tempestade. Deus está querendo falar comigo e com você. Ele está querendo que nós escrevamos novas experiências com Ele. Afinal, vale relembrar, experiência não é aquilo que acontece a você. Experiência é o que você faz com o que acontece a você. Portanto, reveja seu histórico de experiência com Deus. Ele estava com você quando tudo começou. Ele estará com você quando tudo terminar. Faça a sua fé se transformar em experiências com Deus e agarre o novo de Deus. Para agarrar o novo de Deus, eu precisava considerar o histórico da minha experiência com Deus. Mas isso não foi tudo. Eu percebi que precisava considerar meu chamado. Eu tive que responder a uma pergunta importante. Jacó, você é mesmo o meu escolhido de Deus? Você acredita no seu chamado? Você tem certeza que é um escolhido meu? Avaliar minhas experiências com Deus, como afirmei, foi esclarecedor, restaurador e desafiador. Eu percebi que com Deus do meu lado não havia motivo para deixar o medo dominar. Eu me senti restaurado e desafiado a prosseguir, mas considerar o meu chamado foi algo libertador. Um dos fundamentos da nossa segurança em Cristo reside no fato, usando uma linguagem assim do futebol, que Deus nos criou para fazermos parte do time dele, da seleção do céu. Pense, você já pensou nisso com profundidade? Pertencer a Cristo não é o produto apenas de uma decisão humana, mas de uma decisão divina. E isso faz toda a diferença quando a questão é agarrar o novo de Deus. Paulo, tratando com a igreja de Tessalônica, quando aqueles irmãos passavam por uma grande perseguição, por tanto sofrimento e lágrimas, ele faz uma declaração importante para nós em nossos dias de pandemia. Em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, ele diz: irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Veja só. A igreja de Tessalônica estava sofrendo muito. Eles estavam vivendo sob pressão. Era perseguição em cima de perseguição. E Paulo destaca dois aspectos importantes quando nós estamos passando por situações especiais. A primeira que nós vemos no texto é que eles eram amados. Paulo reforça o fato: vocês não estão jogados ao léu. Portanto, não acredite na voz da incredulidade, que passar por situações difíceis significa que vocês não são amados. Deus ama vocês. Vocês não estão jogados à sorte. E em seguida Paulo faz uma das declarações mais fortes. Vocês foram escolhidos por Deus. O Todo-Poderoso colocou vocês na seleção dele. Aleluia. Não tenham medo. A mensagem foi se tornando clara para mim. A voz de Deus se tornou audível em meu coração. Jacó, você é produto do meu amor. Eu te escolhi e te disse: você é meu. Eu provisiono você, eu protejo você, eu oriento você, eu incluí você no meu plano vitorioso. Nada vai faltar para que você
cumpra a sua missão no meu grande propósito. Se nesse novo tempo você precisar de algo novo, Jacó, eu lhe dou. O que eu exijo de você é apenas um coração de aprendiz. Eu sei o que o novo precisa. Eu sei das ferramentas novas que você precisa para alcançar o cumprimento do seu chamado. Eu conheço bem o estilo novo para esse novo tempo. Eu conheço as tendências. Eu sei para onde a história está indo. De forma, Jacó, que tudo que for necessário para esse novo, eu lhe darei. A mensagem é clara para todos nós. Tudo que o nosso chamado exigir, Deus suprirá sim. Deus nos escolheu para usarmos, para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Por favor, guarde isso em sua mente. Você é um escolhido de Deus. E o próprio Jesus coloca esse fundamento da nossa segurança da seguinte forma. Olha o que ele diz em João. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João 15,16. Que privilégio. Nós fomos escolhidos por Deus. Fomos escolhidos para um projeto vitorioso. Ele não nos escolheu para a derrota, para o medo e para a destruição. Jesus afirma no texto que nós lemos agora que ele nos escolheu para que frutifiquemos nesse mundo. Ele nos criou para dar frutos. E diz o texto que o nosso fruto não seja perdido. Que segurança! Escolhido para florescer neste mundo. Por isso não tenha medo do novo de Deus. Jesus, nesse texto de João 15,16, vai mais longe ainda. Temos a garantia de Deus de ter nossas orações atendidas. O Pai que nos escolheu já tem preparado o que nós precisamos para vivermos o projeto de uma pessoa escolhida por Ele. Esse é o fundamento da segurança da fé em Cristo. Fomos escolhidos por Deus. Somos propriedades de Deus. Ele cuida de nós. O Salmo 33, versículo 12, fala assim, de forma extravagante, da segurança que a fé em Jesus gera. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, encha seu coração de alegria. As coisas não vão acontecer do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus. Por isso, deixe a felicidade brotar como um rio no seu interior. Deus cuida dos seus escolhidos. Deus provisiona. Deus protege. O plano vitorioso de Deus vai se cumprir. Acredite. Bem, os históricos das minhas experiências com Deus, minha fé na prática, e a convicção do meu chamado, necessariamente me conduziram a avaliar minha consagração, considerando se minha vida era um altar para Deus. Eu tive que atender essa pergunta. Sua vida é um altar a Deus? Portanto, considere essa pergunta comigo. Como está a sua consagração? Sua vida é um altar a Deus? Desde o início de tudo, sempre foi o plano divino que nossa vida fosse consagrada a Ele. Na formação de Israel como nação santa, Moisés desenhou bem claro o quadro de Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Ele diz assim: vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Você deve grifar esse texto na sua Bíblia. Povo escolhido, povo consagrado. Sabe que a ideia de altares e sacrifícios no Velho Testamento desenhava o quadro que Paulo mais tarde fixou como a realidade da fé em Cristo, onde nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja que o texto mostra o princípio da nossa vida ser a cada dia
um altar consagrado a Deus. E eu creio que nesse tempo de pandemia, a ordem primária de Deus é esta: reveja a sua consagração. Para mim, a voz de Deus tem soado forte. O quanto sua vida é devotada a mim, Jacó? Avalie. Neste período de reclusão, eu creio que Deus está nos revelando se nós temos algum ídolo em nossa vida. Ao longo dos anos, agora com 63 anos, eu fui percebendo que o contrário de consagração é idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, um cônjuge, um sonho. Pode ser a profissão, minha empresa, meu emprego. Pode ser um relacionamento, um casamento, um cônjuge, um filho, um carro. Idolatria é buscar na criação aquilo que podemos apenas encontrar no Criador. Você acredita que até o que costumeiramente chamamos de ministério pode ser, na verdade, idolatria? Eu chamo a sua atenção para isso. Portanto, quando nós buscamos nos satisfazer naquilo que supostamente fazemos para Deus, estamos buscando satisfação na criação. Isso é idolatria. Quando você busca satisfação em ostentar suas conquistas, seus objetos e seus ídolos feitos pelo trabalho, pelo dinheiro, você está buscando satisfação na criação e não no Criador. Quando você busca satisfação nos prazeres desta vida, é o mesmo que dar as costas para o Criador e tentar se satisfazer na criatura. Para agarrarmos o novo de Deus, nós precisamos rever o quanto somos dedicados a Deus. Precisamos rever o quanto o amamos quando as nossas expectativas são frustradas e os nossos planos esfacelados, desmantelados. Precisamos rever o quanto o amamos quando os nossos desejos são contrariados e reduzidos a nada. Precisamos rever o quanto o amamos quando experimentamos a impotência frente aos vendavais da vida. Precisamos rever o quanto o amamos quando vivemos em um mundo que dia e noite se esforça ao máximo para nos transformar em mais uma pessoa igual a todas as outras. Eu queria falar de algumas implicações da nossa consagração. Eu peço que você considere comigo, levando em conta a palavra temor. Você percebe que está aumentando o seu temor para se afastar de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus? E isso eu incluo, inclusive, o ministério. O ministério está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Segundo, desejo. Você percebe que já está cada dia mais crescendo o seu desejo de conhecer a Deus? Um dia desses eu fui pego de surpresa. Estava orando e eu fiquei pensando no meio da oração: será que o céu eu não vou poder fazer nada, nem pregar uma mensagem? Não vou poder ter alguma utilidade? Eu vou só ficar olhando para Jesus? Naquele momento Deus me confrontou: eu sou a coisa mais sublime para você, Jacó. Você tem desejo de me conhecer cada vez mais? Terceira implicação: caminhar diário. Você está vendo cada dia como uma jornada diária para experienciar Deus, para discernir a voz de Deus, para perceber a visão dos olhos de Deus, os desejos do coração de Deus? Mais uma implicação, a quarta: prontidão para ouvir o que Deus fala. Você prontamente se dispõe na direção que Deus aponta. Dá atenção, como Jó fez, de ouvi-lo até mesmo no meio da tempestade. Quinta implicação: dependência total. Você está cada dia mais dependente de Deus. Eu creio que quando agimos assim, o histórico das minhas experiências com Deus, a minha fé na prática e a convicção do meu chamado e o investimento diário na minha consagração geram em mim o que está registrado em Jó, no capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 19. Eu quero que você delicie comigo a leitura desse texto. Contudo,
se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para Ele. Verso 14. Se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda. Vida de consagração exige um determinado tipo de afastamento. Olha o verso 15. Então você levantará o rosto sem envergonhar-se e será firme e destemido. Veja, a atitude que a consagração gera, cabeça erguida, ao invés de semblante de vergonha. Agora olha o verso 16. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando apenas como águas passadas. Veja, a vida de consagração nos livra das dúvidas do nosso ontem. O remorso dá lugar à cura do arrependimento. E no verso 17, a vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Veja, a consagração nos transformará em luzeiros de Deus, que atrairão aqueles que estão na escuridão. Agora o verso 18. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Olha as palavras, confiante, esperança, segurança. É isso que uma vida devotada a Deus promove. Agora o verso 19. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Veja, o novo de Deus tem a promessa de nos transformar em uma fonte de bênção às pessoas ao nosso redor. Eu sei que nós temos muitas razões para duvidar da teologia, das verdadeiras intenções dos amigos de Jó, mas todo esse texto combina com o contexto do ensino de toda a Bíblia. O novo de Deus será realidade em nossa vida se colocarmos nossa fé em prática, criando experiências com Deus, clarificando a cada dia o nosso chamado e nos colocando no altar de Deus um dia por vez. Portanto, agarre o novo de Deus.